Olá, boa tarde. Meu nome é Alessandra Padilha. Eu sou consultora comportamental, coach e mentora de líderes. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre liderança. E quem que é Alessandra Padilha para falar sobre liderança? Bem, eu trabalho com desenvolvimento de líderes e tenho experiência de pelo menos 8 anos dentro da área de gestão de pessoas. E aí, eu venho trazer para vocês um pouquinho, comentar sobre liderança e do quanto isso se funde com gestão, né? Nós temos o hábito de, às vezes, achar que estamos tratando ou falando da mesma coisa. O gestor cabe conduzir, acompanhar, né, os seus colaboradores na execução de uma tarefa, daquilo que foi planejado. Já um líder, ele tem a missão de adaptar a empresa e a todos aqueles que atuam nessa empresa às mudanças de mercado. É importante porque há uma diferença sutil, mas uma diferença extremamente importante ao desempenhar a nossa função como líderes. E quando falo de líderes e falo de dicas que a gente vai comentar aqui um pouquinho, falo de liderança de uma forma geral, não necessariamente líderes apenas de uma corporação, mas líderes de escolas, né, de congregações, enfim, líderes de suas residências, de suas famílias, né, líderes de si. E aí eu trago para vocês uma informação, né, alguns de vocês já devem ter lido a respeito. A revista Exame, junto com a revista Você S.A., elas trazem uma informação de que 92% dos líderes não sabem aplicar feedback. E a gente vai falar um pouquinho, vou trocar um pouquinho com vocês a respeito de feedback, que é uma ferramenta simples, muito falada hoje, principalmente no mundo das corporações, mas que ainda não tem uma utilização efetiva. E feedback nada mais é que retorno. É engraçado que aquelas corporações que hoje, pode-se dizer, né, de uma forma mais atuante enquanto desenvolvimento, né, enquanto desenvolvedores, vamos dizer assim, elas costumam aplicar pelo menos 2 vezes ao ano o feedback no colaborador. Os líderes fazem isso, mas sabe em que momento? No momento em que eles precisam realizar, por exemplo, uma avaliação de desempenho dos seus liderados. Aí sim é onde os líderes vêm aplicando o feedback. Olha que louco, né? Algo que poderia ou que deveria ser mais rotineiro. Até porque, diante de uma corporação, ou falando de conviver com o outro, o quanto é importante recebermos e aplicarmos um feedback. Isso só traz melhoria na vida de qualquer pessoa, né? Eu trago para vocês o feedback, uma ferramenta de coach chamada de Feedback mais SARC, que foi criada pelo Paulo Roberto de Souza, onde SARC, S significa situação. Então é importante estarmos atentos a aplicar o feedback na situação, com foco na situação, de preferência a situação onde o líder tenha participado, onde tenha acompanhado para gerar credibilidade. O A significa ação. Fale da ação ocorrida ou da ação que poderia ter ocorrido. Mas é importante que no momento em que você for falar dessa ação, que o líder não faça uso de palavras negativas, termos pejorativos. R é repercussão. O quanto aquela ação pode repercutir para o resultado da sua ação ou de uma atividade. E o C é correção. Agora, no momento de falar sobre a correção, vai aí uma dica de um exercício extremamente importante. Pergunte ao teu colaborador, pergunte ao teu colega, pergunte ao outro o que ele acha que poderia ser aplicado como correção. Isso vai ajudar, vai estimular para que ele tenha esse olhar, torne esse olhar aprimorado. E aí, finalize com o patrocínio positivo.
elogie, mas elogie de forma verdadeira, de uma forma sincera. O líder, ele precisa exercitar algo que também chamamos em coaching de escuta ativa. Quando o líder tem uma escuta ativa, quando ele exercita essa escuta e está aberto a ouvir o outro, ouvir sugestões, opiniões, isentos de julgamento, de preconceito. Isso traz uma bagagem, isso ajuda o líder no desenvolvimento e na percepção do seu time, para o próprio crescimento do time, para a própria melhoria do seu time, de maneira assim fantástica. Falo isso por experiência própria e costumo dizer, eu sei exatamente como não se deve ser um líder. Mas uma coisa eu trago comigo, são os meus valores. E esses valores, independente de ter agido corretamente ou não em alguns momentos, eles me acompanharam, que se chama justiça e humildade. Humildade para aprender, para evoluir o tempo inteiro. E quanto a gente consegue, a gente pode aprender com o outro o tempo inteiro. Bem, eu quero agradecer a vocês que me acompanharam, a vocês que viram o vídeo, que doaram um pouquinho do precioso tempo que vocês têm. E quero fazer um pedido. Gostaria de pedir a vocês que deixem aqui o seu comentário, que diga se você gostou, se acrescentou, se agregou, se é possível, né, gerar reflexões positivas para tornar o teu trabalho um trabalho melhor, mais efetivo, mais saudável na construção de equipes de alta performance. Ok? Deixe seu comentário para mim, vai ser extremamente produtivo, positivo e importante. Eu sou Alessandra Padilha, coach formada pela Vita Coach, consultora comportamental e mentora de líderes. Um excelente término de feriado para vocês, um forte abraço, um beijo, tchau, tchau.